Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Anjo e você está em mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do site, é um entusiasta em apostas online. E nesse episódio vamos analisar a expectativa e possibilidade de lucro no UFC Las Vegas 62. O evento conta com 4 brasileiros e na luta principal teremos Viviane Araújo enfrentando Alexa Grasso. O Melhores Apostas Super Lutas é um oferecimento da Urbet, a casa de apostas que patrocina o campeão Charles do Bronx e te oferece mais de 3 mil jogos online para você se divertir e apostar. O link da Urbet é o comentário fixado e quando for apostar, aposte com responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. Então, Fernando Keller, antes de a gente começar aqui o nosso vídeo, vamos dar uma olhada nos destaques do UFC Las Vegas 62. Na luta principal, Viviane Araújo enfrenta Alexa Grasso. Askar Askarov enfrenta Brandon Royal. João Anderson Tubarão divide o octógono com o compatriota e estreante Lucas Alexander. Rafael Assunção mede forças com Victor Henry. E a promessa japonesa Tatsuro Taira será o rival de CJ Vergara. Fernando Keller, na luta mais importante do evento teremos a top 5 e a top 6 da categoria peso mosca. As duas lutadoras ali estão a poucas lutas de disputar o cinturão. Eu queria saber de você, uma vitória nesse fim de semana garante a vencedora a disputa de cinturão ou ainda tem que fazer uma luta antes de chegar na campeã? Fala, Miguel. Cara, garantir não garante. Tá falando da quinta e da sexta colocada, então o que garante ali é um lugarzinho no top 5. Mas nada impede que com uma ótima performance, uma vitória convincente de qualquer um dos dois lados, está falando de uma divisão que é o peso mosca, tá rasa no momento, não por culpa da divisão, mas por causa da Valentina Shevchenko, né, cara? Por mérito da campeã, que todo mundo que bate lá perde. A gente teve a Taila Santos quase conseguindo, tem uma discussão aí, muita gente pede revanche. Mas a verdade é que a Valentina Shevchenko cada vez menos tem desafiantes à altura ali na divisão. Então, por isso, não é nenhum absurdo você pensar que uma vitória convincente da Vivi ou até mesmo da Alexa Grasso catapultem elas assim para uma disputa de cinturão. Não garante, mas também não é absurdo você pensar nessa possibilidade. Acho que é uma possibilidade real. Viviane venceu 3 de seus últimos 4 compromissos. De 11 vitórias na carreira, 7 foram na via rápida e 4 na decisão. Sofreu 3 derrotas, sendo uma na via rápida. 9 das 14 vitórias de Alexa foram na decisão de juízes. 11 de 17 lutas no MMA foram por pontos. Em 3 derrotas, apenas uma aconteceu na via rápida. Fernando Keller, queria saber de você. São 2 promessas da categoria, uma é top 5, uma é top 6, como falamos anteriormente, e tem retrospectos semelhantes. Na sua opinião, qual das duas é mais favorito para o combate? É isso, Miguel. Realmente um duelo marcado aí pelo equilíbrio, né, cara? Tanto no retrospecto recente das duas, a gente vê a Vivi com 3 vitórias nas últimas 4 lutas, a Alexa com retrospecto levemente melhor, né? 3 vitórias seguidas, 4 nas últimas 5. A Alexa Grasso um pouco mais experimentada, apesar de mais jovem, mais experimentada dentro do UFC, né? Já enfrentou nomes com calibre um pouco maior do que os que a Vivi enfrentou. Primeira experiência de ambas em 5 rounds, acho que é importante lembrar isso. Pode mudar tudo. A Vivi chegou no UFC com aquele retrospecto devastador, né, de poder de nocaute, de capacidade de finalização. Nocauteou na primeira luta dela no Ultimate, na estreia contra a Thalita, mas de lá para cá vem fazendo lutas um pouco mais estratégicas, digamos assim. Claro, o nível de competição aumenta, a dificuldade para você nocautear e finalizar também. Mas mesmo assim, vai conseguindo levar as lutas para 3 rounds e vencendo, né? O que é importante. Alexa Grasso vem daquela escola mexicana do boxe, né, cara? Sempre foi vista por muito tempo como unilateral, unidimensional, muito boa na trocação, no volume de golpes, na movimentação, mas faltava alguma coisa na luta de chão, e ela mostrou evolução nisso justamente na última luta, né, vitória contra a Joanne Wood. Ela que fez a última derrota dela é numa luta muito disputada, muito apertada contra a atual campeã, peso palha, né, da categoria de baixo, a Carla Esparza. Então é uma lutadora um pouco mais experimentada, por isso acho que o favoritismo pertence a ela, como a gente pode ver na Rubet. Ela é a favorita para essa luta. Acho que tem caminhos para Vivi vencer. Não é uma luta fácil para nenhum dos dois lados. Eu entendo o favoritismo da Alexa Grasso por essas questões,
pelo nível de competição que ela já enfrentou, por ser um pouco mais experiente no que se diz respeito a tempo de octógono. Então, por isso eu vejo um favoritismo leve, assim, pouca coisa de favoritismo para Alexa Grasso em relação a Vivi, mas dá para Vivi buscar esse resultado também. Rafael Assunção vai para sua primeira luta em 2022 e busca encerrar o pior momento de sua carreira. O veterano vem de 4 derrotas consecutivas e vai enfrentar o norte-americano Victor Henry. Fernando Keller, queria saber de você. O brasileiro não vive as melhores fases e o Victor Henry estreou com o pé direito no UFC e vem para sua segunda luta. Na sua visão, é aquela famosa troca de bastão entre o UFC de alguém que está chegando à organização para alguém que já está naquela reta final de carreira? Infelizmente, me parece o caso, Miguel, porque, cara, a queda vertiginosa de rendimento do Rafael Assunção, né? Triste, porque a gente sabe a história que o Rafael Assunção fez na divisão, né? Os serviços prestados pelo brasileiro a Ultimate, um cara, sem palavras, um cara que chegou a fazer 11 vitórias em 12 lutas, já ganhou do atual campeão Aljamain Sterling, já ganhou do TJ Dillashaw, tem grandes vitórias na carreira, nunca tinha perdido 2 lutas seguidas no UFC, até perder 4 seguidas de uma vez, já com 40 anos, então assim, o queixo já deu sinais de que tá em queda também nas últimas atuações do Rafael. E o Victor Henry, como você falou, que chegou com o pé na porta no UFC, né, cara? Ele que enfrentou o Raoni Barcelos, pegando a luta de última hora. Victor Henry é um cara que tem uma carreira toda construída fora do UFC, né, cara? É um cara veterano já no MMA. Muita gente estranhava até que ele nunca tinha atuado no Ultimate. Chegou de última hora, aceitando a luta contra uma pedreira que é o Raoni Barcelos. E deu um trabalhão pro brasileiro, venceu de maneira dominante. Impressionou, confesso que me impressionou pelo menos a atuação do Victor Henry, o que me deixa não muito animado para as chances do Rafael Assunção nessa luta. A gente sabe que o Rafael, aos 40 anos, não tá melhorando em relação ao que já foi, pelo contrário, e o Victor Henry chegou do jeito que chegou, então o momento é todo dele, me parece uma troca de bastão, digamos assim, uma passagem de bastão ali do Rafael Assunção, que tem serviços excelentes prestados, com o Victor Henry, que mesmo não sendo jovem, já sendo um cara veterano no esporte, tá chegando no UFC, né? Começando sua trajetória no Ultimate. Então, luta perigosa pro brasileiro, na torcida, é claro, mas não muito animado. Rafael Assunção tem 27 vitórias na carreira, sendo 14 na via rápida. De 9 derrotas sofridas no MMA, 5 foram na via rápida. Não vence um confronto desde julho de 2018. Em 22 vitórias de Henry, 16 foram na via rápida. Perdeu 5 vezes, todas na decisão. Não amarga uma derrota desde novembro de 2020. Para quem acompanha MMA há mais tempo, sabe da importância do Rafael Assunção para a categoria. Você mesmo já disse algumas vitórias memoráveis do brasileiro, né, Fernando Keller? Mas eu queria saber de você. Como disse anteriormente, o momento dele não é nada agradável. Essa luta de agora contra o Victor Henry é a luta para recuperar ou ainda assim é uma luta muito difícil para o brasileiro sair com a vitória? É uma luta muito difícil, Miguel. Claro, o Rafael, ao longo da carreira, como a gente já falou aqui, já venceu nomes muito melhores do que o Victor Henry. Como citamos, o atual campeão Aljamain Sterling, TJ Dillashaw, Marlon Moraes, o próprio Pedro Munhoz, Rob Font, caras de peso assim, da divisão. O Rafael já venceu esses nomes. Mas agora ele tá com 40 anos, ele tá vindo na pior fase disparada da carreira, com 4 derrotas. Derrotas assim, não foram derrotas em lutas disputadas ou contestáveis, foram derrotas claras, e derrotas por nocaute. Então, a última dela contra o Rick Simon, inclusive. Cara, e o Victor Henry não é um garoto, mas é mais jovem do que o Rafael Assunção. Vive um momento muito melhor, se eu não me engano, são 10 vitórias nas últimas 11 lutas. É verdade que fora do UFC, mas em eventos na Rússia, no Rising, eventos no Japão, eventos no próprio Estados Unidos. E a última já no UFC contra o Raoni Barcelos, pegando a luta de última hora. Isso é um pouco assustador o panorama. Então, claro, não dá para descartar a possibilidade do Rafael Assunção, mas acho que as odds, do jeito que estão, mostram o favoritismo do Victor Henry, e esse favoritismo é completamente justificado. Acho que o caminho é esse, o caminho da lógica é a vitória do Victor Henry. Claro, a torcida e um fio de esperança na recuperação do Rafael, sinceramente, não me parece o caso.
De última hora, o UFC Las Vegas 62 teve um duelo brazuca confirmado. Após a eleição de Meucico Bagdasaryan, Lucas Alexander aceitou enfrentar Joanderson Tubarão e estrear no UFC nesse fim de semana. Queria saber de você, Fernando Keller, o evento perde muito nessa troca de luta ou, para o público brasileiro, só teve a ganhar também? Cara, acho que dá pra analisar de dois jeitos, né, Miguel? Porque, claro, sempre bom a gente ter atletas promessas brasileiras, como é o caso do Lucas Alexander, chegando ao UFC, tendo essa oportunidade de ouro de estrear no octógono do Ultimate. O ideal seria que não fosse enfrentando outro brasileiro, né, cara? Porque aí a torcida fica dividida. Seria mais legal se os dois estivessem no card, mas não se enfrentando. Acho que se o evento perde, dá pra dizer que perde em nivelamento. Porque a luta do Joanderson Tubarão com o Meucico Bagdasaryan seria mais nivelada, né, cara? São dois caras que vivem estágios parecidos ali da carreira. Os dois chegaram no UFC pelo Contender Series. O Joanderson, é verdade, perdeu a estreia lá contra o Bill Algeu, que vem se provando um lutador decente, mas vem de vitória na última luta contra o André Fili, que venceu no Bill Algeu, então é uma loucura o MMA, né? E o Bagdasaryan também é um cara que chegou do Contender Series, venceu as duas lutas que fez, então acho que agregaria mais para a carreira do Joanderson Tubarão uma vitória contra o Bagdasaryan do que uma vitória contra o Lucas Alexander, se for o caso. O Lucas Alexander chegando em cima da hora, né? Pegando a luta meio que de franco atirador ali, um cara que não tem nada a perder. Aumenta a pressão para cima do Joanderson Tubarão e diminui, digamos assim, a recompensa. Porque se o Joanderson ganha a luta, não fez mais do que obrigação, porque pegou um cara, aceitou a luta de última hora, um cara que nunca lutou no UFC. Se ganhasse do Bagdasaryan, já pegava um cara invicto no Ultimate, com 2 vitórias seguidas, o valor seria maior. Então acho que perde nesse sentido. Mas claro, tem o lado de que é mais um brasileiro chegando ao Ultimate, tendo essa chance de provar seu valor e de, quem sabe, surpreender a todos com uma vitória sobre o favorito, que é o Tubarão. Em 3 vitórias na carreira de Joanderson, 11 foram na via rápida. Foi derrotado 3 vezes, sendo um nocaute, uma finalização e uma na decisão de juiz. Tubarão perdeu só uma das últimas 14 lutas. Alexander tem 7 vitórias na carreira, sendo 3 na via rápida. Foi finalizado nas 2 derrotas que tem no MMA. Não perde desde maio de 2018. Como falamos nas informações anteriores, são 2 lutadores que gostam de resolver a luta ali pela via rápida. Eu queria saber de você, Fernando Keller, de 2 em 1 aqui, qual que é a probabilidade dessa luta chegar na decisão dos juízes? E, na sua opinião, nesse duelo entre os 2 brazucas, qual é o favorito? Cara, não me parece que vá longe essa luta, não. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, no momento RU. Vamos guardar. Mas não me parece que chega na decisão dos juízes, não. O favoritismo não tem como ser diferente, cara. Claro, a gente tem que respeitar o Lucas Alexander, não foi chamado pelo UFC para substituir à toa, né, cara? É um cara que vem de 5 vitórias seguidas, as últimas 3 por nocaute técnico. A última foi até no evento do Anthony Pettis, né? Anthony Pettis FC. Então, fez por merecer chegar nessa luta como substituto. Mas vai pegar um cara que tá com camp completo, o Joanderson Tubarão, que realmente as últimas performances dele, exceto a estreia dele no Ultimate, quando ele foi derrotado até de maneira dominante pelo Bill Algeu, mostrou muito MMA, né, cara? Na última luta contra o André Fili foi arrasador. Então vive um momento mais ambientado ali com o Ultimate, com camp completo, contra um cara que tá como franco atirador, chegando de última hora, não tem nada a perder. Acho que a tendência aqui é para uma vitória do Joanderson Tubarão, o que não diminui em nada o Lucas, né, cara? O Lucas Alexander, que tá chegando para pegar esse pepino aí, que é enfrentar o Tubarão de última hora. Se ganhar, ótimo. Se perder também acontece, ninguém tá esperando muita coisa diferente disso. Acho que a vitória do Tubarão faz sentido aqui, o favoritismo para ele. E agora vamos para o nosso momento RU, o momento que o Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas simples em uma múltipla para você apostar e se divertir nesse UFC Las Vegas 62. Fernando Keller, já virou bordão, já tá em todas os outdoors aí da Rubet, então vai que é tua, Fernando Keller. É isso, Miguel, vamos falar de coisa séria, vamos falar de aposta, lembrando sempre, muita responsabilidade na hora de apostar. Nós aqui do Super Lutas preparamos 3 apostas simples e uma múltipla pra gente dar aquela brincada também, que a galera gosta muito, né? Mas vamos começar pela simples, iniciando na luta principal da noite, né? Luta que a gente já analisou aqui. Viviane Araújo contra Alexa Grasso. Uma luta de 5 rounds, primeira experiência das 2 em 5 rounds, mas eu acho que vai até lá. Miguel.
Acho que essa luta tem tendência a durar os 5 rounds e essa vai ser minha aposta aqui, ó. Viviane Araújo e Alexa Grasso para ir até o fim, ou seja, para acabar na decisão dos juízes, pagando 1,5 para cada R$1 apostado, 1,50 odds do momento na Rubet, né? Lembrando que essas odds podem passar por mudanças até o momento que o vídeo for publicado, mas no momento que a gente está gravando, 1,50 para Viviane Araújo e Alexa Grasso ir até o final. É uma tendência das duas lutadoras, tem acontecido bastante. Alexa Grasso finalizou a última luta dela, mas de maneira geral, pegando um panorama mais amplo, tem levado a maioria das lutas para decisão. A Vivi Araújo tem poder de nocaute, mas também, desde a estreia do UFC, todas as lutas foram na decisão. Então acho que essa é a tendência aqui. Pulando para outra luta que a gente analisou, Rafael Assunção e Vitor Henry. Essa talvez nossa aposta mais ousada, digamos assim, mas que a odd também compensa, né? Numa odd de 2,14, a gente está apostando aqui para Rafael Assunção e Vitor Henry durar menos de 2 rounds e meio, ou seja, não chegar até a metade do terceiro round, né? Acabar antes da metade do terceiro round. Por quê? Porque o Rafael Assunção tem mostrado cada vez mais, ou melhor, cada vez menos resistência. O Vitor Henry é um cara que tem um volume impressionante, não para de soltar golpes, não para de ir pra cima. A luta contra o Raoni foi na decisão, mas por muito mérito do Raoni, que é um cara que nunca foi nocauteado, e continuou assim. Então acho que contra o Rafael Assunção, o volume do Vitor Henry, eu imagino essa luta terminando num nocaute técnico a favor do americano. Então nesse caso, a luta durar menos de 2 rounds e meio, 2,14 de odd, eu acho que tem valor. É arriscado, claro. A odd tá mais alta porque é arriscado, mas acho que tem valor. E pulando para o confronto de brasileiros, né, também analisado aqui, João Anderson Tubarão e Lucas Alexander. Aí eu vou ser um pouco mais ousado até. Não mais ousado, mas eu acho que não dura 1 round e meio essa luta. Ou seja, não chega até a metade do segundo round. Acho que o Lucas Alexander, entrando como franco atirador, vai vir com tudo pra cima, porque não tem muito a perder. O João Anderson Tubarão também é um cara super agressivo e pra mim é muito favorito. Então eu imagino ele terminando essa luta antes da metade do segundo round. Então João Anderson Tubarão e Lucas Alexander para durar menos de 1 round e meio, pagando 1,73. Acho que é uma odd de valor também. Essas foram as apostas simples. Agora vamos pra múltipla, né? A galera gosta muito da múltipla, então vamos falar dela. Separamos aqui 4 lutas para compor essa aposta múltipla. A odd total vai dar 2,42. Então lembrando sempre, na múltipla, botar um valor um pouco menor do que você está acostumado a botar na simples, porque, claro, tem menos chance de bater. A gente depende não só de uma luta, a gente depende de 4. Sempre responsabilidade, sempre pesando isso. Mas vamos lá. Pete Rodrigues abre o card lá contra o Mike Jackson. É o maior favorito da noite, não é à toa. É muito mais lutador do que o Mike Jackson, que, claro, muito divertido, tudo que ele tem feito, não sei o quê. Tá durando mais do que a gente imaginou que fosse durar. Mas vai pegar um cara que, assim, também não é o supra-sumo da técnica, não é o melhor lutador do mundo, mas é um lutador de MMA mais gabaritado que o Mike Jackson, tem tudo pra vencer essa luta. 1,13 pro Pete Rodrigues vencer o Mike Jackson. Pulando aqui pro João Anderson Tubarão. Já analisamos o João Anderson Tubarão, só que dessa vez a gente vai apostar na vitória do João Anderson Tubarão contra o Lucas Alexander, pagando 1,25. Todas as questões que a gente já analisou, né? O Lucas Alexander pegando a luta de última hora, o Tubarão é um cara muito agressivo, que vem de uma ótima vitória no UFC, então tem tudo para vencer essa luta. Vitória do Tubarão compondo aqui nossa múltipla. Pulando para a vitória do Vitor Henry, infelizmente é duro, dói, mas Vitor Henry deve vencer o Rafael Assunção. Pelo momento, por tudo que a gente já falou aqui, acho que não vale a pena se estender mais. 1,24. E fechando, na terceira luta mais importante da noite, uma luta que a gente não analisou aqui, mas que também é muito importante, Askar Askarov contra o Brandon Royval, né? Uma luta decisiva ali na divisão peso mosca. Askar Askarov, visto por muitos como um futuro campeão, acabou derrapando ali, deslizando na luta contra o Kai Kara France, mas tem tudo para se recuperar aqui contra o Brandon Royval, que é muito perigoso, mas acho a aposta no Askarov segura, pagando 1,38. Então, juntando essas 4 apostas, odd total de 2,42. É arriscado, mas é divertido e faz sentido. São essas nossas apostas simples e nossa aposta múltipla para o momento RU. Antes de acabar o vídeo, é sempre bom relembrar, né? Aposta com responsabilidade só é permitido para
maiores de 18 anos e o link da Urbet está no comentário fixado. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas e semana que vem voltaremos com o UFC 280 com a luta principal de Charles do Bronx versus Islam Makhachev pela disputa de cinturão que a gente sabe que já é do Charles do Bronx, mas enfim, para só concretizar ali no final das contas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e aguardo você semana que vem.